Oi, oi, noturnos! Estão prontos para ver a escuridão? Tenho pra te contar hoje, pra quem não me conhece, coloquei de paraquedas. Eu sou Clara e esse é o Eco do Medo. E, gente, hoje o relato vai ser único. E antes de ir pro relato de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e se você tiver relatos para me mandar, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição. E se você gosta de relatos mais curtos, o link do Instagram também vai estar aqui embaixo. E, gente, o relato de hoje se chama O Dia em que Algo Me Procurava. Então, bora lá. Oi, Mari. Espero que você esteja bem. Só para avisar que passei o relato no chat GPT, só para te facilitar. Muito obrigada. Vim contar um relato que aconteceu comigo quando eu era criança, entre os meus 9 anos, e até hoje não consigo entender o que foi aquilo. Bom, me chamo Camila, meu nome está trocado, e hoje tenho 21 anos. E vamos lá. Antes de começar, gente, minha água. Eu cresci em um lar cristão, meus pais sempre foram muito crentes e a gente vivia em uma cidade, que aqui não vou revelar o nome, certo? Vivíamos muito bem, eu, minha mãe e meu pai. Íamos aos cultos nos finais de semana e era difícil faltar. Meu pai sempre foi um bom homem, nunca deixou faltar nada dentro de casa e sempre cuidou muito bem da gente. Minha mãe engravidou do meu irmão e tivemos uma vida tranquila até os meus 6 anos. Até que meu pai revelou que iríamos mudar, porque apareceu uma oportunidade boa de emprego. Fomos morar em uma fazenda no interior. Aí começou o inferno. Tudo ficou bem durante um ano. No segundo ano, tudo começou a desmoronar. Havia uma cidadezinha a uns 20 minutos da fazenda e meu pai começou a sair na sexta e só voltava na segunda. Durante a semana, saía muito cedo para trabalhar e voltava muito tarde. Às vezes nem vinha. Já não frequentávamos mais a igreja e meu pai e minha mãe começaram a brigar muito. Depois de alguns meses, minha mãe descobriu que meu pai estava traindo ela. E não era só uma traição, era várias. Todo final de semana ele saía e voltava só na segunda. E foi nesse período que comecei a vivenciar coisas sobrenaturais. A minha mãe desenvolveu depressão. Naquela casa havia 3 quartos: o meu, o do meu irmão e o dos meus pais. Meu quarto era cheio de bonecas e ursos, mas eu dormia com o meu irmão, porque não conseguia dormir sozinha. As únicas 2 vezes, sim, 2 vezes, que eu dormi no meu quarto, eu vivenciei algo muito estranho. Era uma dessas noites. Tudo estava normal. Jantei, assisti novela com a minha mãe, como sempre, até ficar tarde. Só estávamos nós três em casa, já que meu pai estava na rua com os amigos e as quengas dele. E eu tive a brilhante ideia de dormir no meu quarto sozinha, porque era meu quarto, né? E eu já estava grandinha. Fui pro meu quarto, encostei a porta e me deitei. Peguei no sono e acordei na madrugada, com chutes na porta de casa, muitos chutes. Minha janela ficava perto da porta de entrada, e os chutes vinham tão forte que pareciam que iam derrubar tudo. Enfiei minha cabeça embaixo da coberta, tremendo. Fiquei sem ar, mas não tirava a cabeça de lá por nada. O medo era enorme e eu não tinha forças para me mexer. Foram chutes e mais chutes, durante tanto tempo que parecia uma hora. Depois de um tempo, eu ouvi aquilo vindo para a janela do meu quarto, bufando de raiva. A janela tinha um buraco. Não era grande, mas dava para ver dentro do quarto se quisesse. Tinha cortina, mas mesmo assim eu morria de medo. A coisa voltou para a porta e chutava ainda mais forte, ao ponto da parede tremer, porque a casa era de madeira. Mexia nas cadeiras, batia, bufava. Foi uma noite de terror. E eu tinha só 9 anos. Depois de tudo, depois de muito tempo, aquilo parou. E eu continuei imóvel na cama, com muito medo. Tudo estava pesado, até minha respiração. Eventualmente, eu dormi de novo. No outro dia, perguntei à minha mãe se ela tinha ouvido alguma coisa, e ela disse que não.
Eu olhei a porta e tinha algumas marcas. Não lembro se eram de chutes ou se já existiam. E minha mãe disse que não ouviu nada e que tinha dormido profundamente. A segunda vez que eu dormi no meu quarto, aconteceu exatamente a mesma coisa. Depois disso, eu nunca mais quis dormir lá. Virou só um quarto para as bonecas mesmo. Resumindo, minha mãe aguentou mais um ano naquele lugar. Vivíamos atormentados e eu continuava vivenciando coisas sobrenaturais, mas nada tão estranho quanto essas 2 noites. Já ouvi sussurros, passos, vozes me chamando, móveis batendo de madrugada, mas até hoje não entendo o que era aquilo. Depois de um ano aguentando traições, meus pais se separaram. Fomos morar em outra cidade, a uns 240 quilômetros dali. E mesmo assim, eu continuei tendo experiências sobrenaturais até os meus 15 anos. Orei muito para Deus tirar aquilo e nunca mais tive nada até hoje, com 21 anos. Meu pai está com uma das mulheres com quem traiu minha mãe e se apaixonou por ela. E agora ele tem agora tem um filho com ela de 2 anos e continua traindo essa mulher do mesmo jeito que traía minha mãe. Se trai uma vez, trai duas, três vezes. Aqui o povo fala assim, gente. Tipo, se errar uma vez, errar duas, três vezes. Mas bora voltar pro relato. Eu, minha mãe e meu irmão voltamos a frequentar a igreja. Depois de 3 anos separada, minha mãe se casou com o meu padrasto e hoje vive muito bem com ele. Eu também estou casada há 2 anos e moro na cidade vizinha da minha mãe e estou muito feliz. Que bom, parabéns! Esse foi meu relato. Desculpa se eu estendi muito, tentei resumir o máximo, mas ainda tem muita coisa que nem contei. Peço que dê sua opinião se você chegar a ler. Beijos. Gente, que relato. Camila, muito obrigada por você ter mandado seu relato. Gente, Camila é o nome que ela escolheu, tá? Muito obrigada por você ter mandado seu relato. E que relato, e porque você resumiu, né? Você nem mandou todo. E não precisa pedir desculpa, porque eu adorei o seu relato. E esse negócio, eu acho que de você ouvir coisas, eu acho que já tinha na casa. Por ser fazenda, né? Eu acho que, como eu assisto a Leandra, gente, eu acho que eu já falei aqui várias vezes, por eu assistir a Leandra e assistir os relatos que ela conta sobre fazenda, esse negócio do interior, Casa Grande, eu acho que em todas as fazendas eu acho que tem, né, esse negócio de você ouvir, ver essas coisas sobrenaturais. E eu acho que eu já contei aqui, provavelmente eu já contei aqui, que minha mãe, ela morava no primeiro andar, tipo, é a casa dos meus tios, são 4 casas. Não, são 3 casas e uma bodega. Embaixo é a casa onde minha mãe mora. E do lado direito tem a bodega do meu tio. Aí em cima é a casa do meu tio. Aí do lado esquerdo é a casa da minha tia. Então, desse lado é a casa da minha tia. Desse lado é a casa do meu tio. Aí na parte de cima, na casa onde minha mãe morava, da minha tia, eu acho que eu já contei aqui, eu vi um menininho de preto. Um vulto, no caso. Eu vi ele. Aí quando eu contei pra minha mãe falou com meu padrinho é crente. E ele repreendeu, teve uma hora de oração, acho que foi uma hora de oração lá. Aí meu padrinho também me rezou, eu acho que é isso que se fala, né, gente? Aí meu padrinho me rezou, aí disse que era um dom. Aí com um tempo depois, minha mãe, meu pai no caso, tinha alugado a casa do meu tio. Porque como lá na minha mãe era pequeno, ele gostava de dormir em certos horários, ele dormia lá. Quando era de tarde, no caso, quando ele chegava do trabalho. Aí porque na casa da minha mãe é cheio de menino. Che- Menino não, primo, tudo primo. Aí ele pegou, tava dormindo na casa do meu tio. Aí tava lá os colchão, né? Aí era uma cama era uma cama de solteiro e um colchão de casal. Aí teve um dia que tava eu, minha prima, a filha desse tio meu e minha outra irmã. Eu acho que minha irmã tava. Ou se não, tava só as duas. E a gente tava lá, eu acho que a gente tava assistindo, ou cada um jogando no celular. Gente, eu e minha prima, na mesma hora, viu uma cabeça na janela. Tipo, simplesmente a cabeça botou assim, né? A pessoa, sei lá o que era, botou a cabeça assim, na mesma hora que a gente olhou, ela tirou.
Aí quando a gente olhou, abriu a porta, olhou, aí tinha um vulto branco andando pelo corredor. A gente pegou, entrou pra dentro, fomos lá pra casa da minha mãe e nunca mais vimos nada. Aí, eu acho que no seu caso, eu acho que já tinha na casa. Caramba, que relato. Um beijo, Camila, pra você também. Eu lembrei, vi agora, né? Que você mandou um beijo. Um beijo pra você também. E muito obrigado por você ter mandado seu relato. Se tiver mais, pode mandar pra cá. E não esquenta não, tá? Pode mandar o relato resumido, sem ser resumido no caso. E não precisa se preocupar, tá? Quiser mandar o relato inteiro, manda. Pra quem não sabe, eu gosto muito de relatos grandes, que assim dá mais conteúdo pra vocês, né? Mas então, gente, o relato foi esse. Comenta aí o que você achou que poderia ser o que aconteceu aqui na fazenda. Pra mim, já tinha, né? Pra mim, eu já tinha alguma coisa na fazenda. Mas o relato foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, compartilha, deixa o like. E eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.